Oi, pessoal. Boa tarde. Para muitos é oi de novo. Que a gente teve uma live agora às 2 horas lá no Instagram do Show Show Kenny falando sobre Show Show. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre comportamento de gatos. A gente tem uma convidada da Letis, é a Letícia Orlandi. Ela vai pedir a... Vou esperar um pouquinho. Oi, Letícia! Oi, tá me ouvindo bem? Tudo bem? Tô ouvindo bem. E você, tá me ouvindo? Tô, tudo ótimo. Então tá bom. A galera tá entrando aí ainda. Você quer se apresentar pra galera um pouquinho? Então, meu nome é Letícia, né? Meu perfil é o Pet da Let. Eu sou consultora comportamental, trabalho com cães e gatos, tenho um pezinho a mais aí pro lado dos felinos, mas trabalho com as duas espécies e especialmente com as duas espécies juntas. Então é Legal, bem legal ótimo. a gente poder falar desse assunto para um público que tem uma referência aí mais canina. Sim, na verdade, essa foi a minha intenção de trazer aqui pro Instagram, porque a galera não tem muito conhecimento de que a gente consegue trabalhar essa questão de comportamento de gatos, que existe a necessidade dessa preocupação, né, com gatos, porque a maioria das pessoas acha que gato é totalmente independente, não tem necessidade de nada. Então, eu achei muito bacana aí, pensei bastante nessa proposta. Eu acho que vai ser bem legal para a galera a questão de conscientização também. Isso é muito importante porque a gente consegue desfazer alguns mitos, né? E permitir que esse bichinho que está entrando na nossa casa cada vez mais, ou sozinho, ou junto com outros gatos, ou com o cachorro, que ele tenha mais bem-estar. Então, se muitas vezes a gente peca na hora de entender o cachorro, o gato que chegou para a convivência conosco há menos tempo, então a gente peca mais ainda, né? A gente conhece menos sobre ele. Com certeza, é isso mesmo. Eu também concordo 100% com você. A gente vê muita coisa errada. Olha que eu né, trabalho toda essa parte de comportamento canino, né? A parte com gatos é só quando a gente precisa fazer interação interespécie também. Mas mesmo assim a gente vê muita coisa errada, né? Então vamos lá, vamos começar? Você quer falar um pouquinho sobre o mito da independência? Isso. A minha primeira. Gosto de abrir, né? Sempre falando desse mito da independência, porque a gente tem. Muitas pessoas têm essa visão de que gato é um bicho super fácil de ter, porque ele é pequenininho, ele pode ficar num espaço pequeno, ele não precisa passear. Enfim, tem essa visão de que ele pode ficar sozinho muitas horas, né? E não é bem por aí. O gato, ele tolera um pouco melhor ficar sozinho. Só que tolerar é diferente de estar super feliz, né, gente? Então, assim, ele realmente ele tem uma tolerância um pouco maior. É até um pouco injusto a gente comparar tanto com o cachorro, porque são espécies muito diferentes e que estão em processos de domesticação diferentes, né? O gato, ele não é considerado 100% domesticado. A domesticação dele foi feita também de uma forma diferente, porque, na verdade, quando o homem desenvolveu melhor a agricultura, passou a estocar alimentos, e esses alimentos atraíram roedores, ratos, os gatos, vendo aquela abundância de alimento, se aproximaram e os humanos permitiram essa aproximação para caçar os ratos. É diferente de você selecionar um animal para viver dentro da sua casa, né? Então, todo esse processo é muito recente, então a gente ainda está entendendo os gatos ainda estão se adaptando à vida com os seres humanos tão próxima, em territórios tão pequenos,
Então, por isso que surgem esses mitos. O mito da independência é um deles, porque realmente as formas de demonstração de afeto são diferentes, o tipo de interação que o gato gosta com o humano é diferente. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa interpretação de que a gente pode, por exemplo, viajar o fim de semana e deixar o gato 2 dias sozinho com um super pote de comida e tá tudo certo. Eles vão sentir a falta das pessoas, da casa, vão sentir falta de companhia, vão sentir falta de atividades, né? Então, esse é um mito super importante da gente combater, porque os gatinhos acabam não recebendo o que eles precisam por causa dessa visão, né? Então, eu acho super legal a gente falar disso. E esse mito da independência, muitas vezes, ele vem junto com aquela do gato gosta mais da casa. É importante também a gente esclarecer que o gato, ele tem uma relação muito profunda com o seu território. Isso é uma coisa. E ele gostar do ser humano, ter um vínculo positivo com o ser humano, é outra coisa separada. Então, né, são duas coisas que correm aqui separadamente. O gato realmente tem uma necessidade de ter um controle sobre aquele território dele. Isso na vida livre, né? Se ele tivesse solto por aí, ele teria essa necessidade, e quando a gente traz ele para nossa casa, essa necessidade permanece. Então, muitas vezes, algumas pessoas relatam que mudaram de casa, quando é um gato que tem acesso à rua, que não deve ter, né, gente? A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Mas as pessoas relatam que mudaram de casa e o gato quis ir para a casa antiga. É por essa necessidade de controle do território. Não tem a ver com esse vínculo com o tutor. São coisas realmente separadas, né? Então, essa história de que o gato gosta mais da casa é um mito, que geralmente vem junto com essa conversa de que o gato é totalmente independente, né? Ele é um animal diferente do cachorro, mas ele não tem essa independência toda aí que muita gente acha, né, que ele tem. Ele é um animal. Na verdade, desculpa te cortar, Lê. Não, Só pode uma falar. dúvida, na verdade. Na verdade, assim, ultimamente eu tenho lidado bastante com gatos, gatos de rua que a gente resgata e tudo mais. Até comentei com você que eu resgatei uma prenha, uma gatinha prenha, e eu achei assim bastante diferente, porque todos eles eu não tive problemas com relação a essa questão de território, no quesito de ficar tentando fugir, ou, sabe, eu não percebi isso. Inclusive, eu resgatei um gatinho que estava aqui na minha rua, levei para a tutora, passou 2 dias, ele já estava no colo da tutora, dormindo com a tutora. Então, assim, meu marido até brincou, falou, nossa, não se fazem mais gatos como antigamente, né? Porque os gatos estão tudo safados, assim, enfim. Então, eu tenho visto isso, eu não sei se também existe uma diferenciação com relação ao tempo que se passou, e porque cada tempo que vai passando, os animais, querendo ou não, eles vão aprendendo com a gente, né? A gente percebe essa mudança de comportamento nos cães também. Eu não sei se com os gatos isso também acontece, não sei se também é uma percepção que você partilha também. O que você acha a respeito disso, assim, nesse quesito? No caso dos animais que são resgatados, eles estavam numa situação de rua, né? Então, assim, não dá para comparar com um gatinho que tinha uma casa e mudou de Certo. casa. São situações diferentes, assim. E normalmente a gente tem que dar um tempo para essa adaptação. O gatinho, ele estava no outro local ou foi resgatado na rua e você traz para sua casa. Existem gatinhos que se adaptam super rápido, especialmente se ele tiver um ambiente favorável para isso, que ele encontre ali coisas interessantes para ele. Geralmente a adaptação é mais rápida. E existem outros que demoram um tempo maior para se adaptar, que pode inclusive levar até meses, né? Tudo vai depender da personalidade daquele gato, porque cada gatinho é um indivíduo, Claro. tem uma personalidade, e vai depender do ambiente que ele vai encontrar. É um ambiente mais tranquilo, é um ambiente em que ele tem alguns desafios maiores, por exemplo, tem outros animais, tem crianças,
tem algum barulho, tem alguma obra, né? Então, assim, tem essas variações de adaptação, mas pode levar até alguns meses para eles se adaptarem a um novo local. Então, tudo com o gato tem que ser muito gradual, né? Até quando a gente leva um gatinho para casa, é muito indicado que ele primeiro fique mesmo que ele seja sozinho, mas que Sim, primeiro ele fique num cômodo sim, restrito, com tudo, todos os recursos dele ali bonitinhos, né? E depois você vai apresentando o resto da casa para ele aos poucos. Isso é mais sim. fácil para ele entender. Tá, entendi. Perfeito. Isso mesmo. É, no caso de gato, tem os próximos tópicos, né? A gente falando um pouquinho sobre o gato ficar muito tempo parado, sem interação, sem Sim, brincadeira. isso aí é muito aquele mito de o gato é fácil porque ele não precisa passear. De fato, a maioria dos gatos não vai ter essa afinidade com o passeio na rua, ou também o tutor não vai ter a habilidade ou orientação certa para fazer o treino, né? Porque você pode sim fazer um treinamento com uma peitoral com segurança para verificar se o seu gatinho teria ou não uma afinidade para passear. Eu vou dizer que realmente vai ser a minoria que vai ter essa afinidade e essa possibilidade de um passeio no local externo, né? E os gatos, eles não devem ter acesso à rua, em hipótese alguma, sem esse controle da guia, de forma alguma, né? A criação do gato em ambiente urbano, ela é uma criação indoor, com tela na janela, com portas, né, seguras. É, e aí tá, e o gato não precisa passear. A gente precisa tomar cuidado com essa afirmação para que ela não seja uma muleta para a gente não, para a gente deixar de oferecer estímulos ao nosso gato. Então, ele está dentro da nossa casa, não é para ele ficar o dia inteiro deitado, dormindo, sem fazer nada. É super bonitinho, é super fofo, tem um monte de memes por aí. Mas o gato, ele é um animal super caçador. Ele, na vida dele, naturalmente, ele passaria a maior parte do tempo dele acordado, seria procurando o alimento, tentando caçar, porque ele tenta várias vezes para conseguir poucas, né? Então, a gente precisa tentar oferecer um pouco mais do que ele teria fora, dentro da nossa casa. Então, isso é muito importante, assim. Esse gatinho aí, que só fica deitadinho no sofá e paradinho e preguiçoso, engordando, ele não é o gatinho que a gente considera como mais feliz, tem a vida mais plena. A gente tem que oferecer outras atividades, com brincadeiras, com enriquecimento ambiental, com enriquecimento alimentar, para que ele realmente tenha estímulos de forma equilibrada, né? Então, isso é muito importante. É legal a gente falar disso, porque tem essa coisa da praticidade de ter um gato. É um bichinho maravilhoso, que é muito legal de você ter em casa, mas ele merece também esses estímulos, né? E É qual dica importante a que você gente. daria assim para alguém ou as pessoas que já têm um gato adulto que não teve nenhum desses estímulos de enriquecimento ambiental, então é um gato extremamente preguiçoso, que não se interessa por nada. Qual dica assim você daria para esse pessoal para começar essa rotina aí mais voltada para o bem-estar? Porque assim, na verdade eu pergunto isso até para mim mesmo. A minha sogra, ela tem um gato que a criação é ele sai, dá umas voltinhas ali na frente e volta. Já coloquei tela, tudo, pra gente mudar isso. Mas assim, ele é um gato que ele não se interessa. Então eu mesmo já tentei fazer algumas brincadeiras de pena, enfim. E ele não tem muito interesse. Inclusive até ração, aquela ração úmida, como não foi apresentado para ele desde cedo, ele também não se interessa. Então, eu acredito que, assim como situações como essa, pessoas que resgatam cães, gatinhos da rua e gatos já adultos, depois dessa sua dica aí, podem querer mudar, né, essa visão. Perfeito. Isso acontece muito. Como a gente falou no início, é recente esse boom dos gatos dentro das nossas casas, então muitas vezes a gente não sabe lidar mesmo.
Por isso que é tão legal a gente poder conversar sobre isso. E a dica, eu nem gosto muito de dar a dica, porque parece que é Sim, a solução. Mas a dica é testar. Não encontrei nenhum gato até hoje que não se interessa por nada. Não encontrei. tá. Sempre teve algum momento em que, fazendo os testes, seja com brinquedos industrializados ou brinquedos que a gente mesmo fabrica em casa, tem alguma coisa que ele gosta. Então, pode ser que o gatinho goste só de bolinha de papel amassada, pode ser que ele goste da Flying Cat, porque e realmente ela simula o voo de um pássaro. Eu, na verdade, nunca encontrei nenhum gato que não se interesse nada pela Flying Cat. Eu já tive relatos de alguns que tiveram um pouco de medo no início e depois se interessaram. Então, é importante fazer esse tipo de teste. E também teste com varinhas diferentes, com tipos de coisinhas na ponta diferentes. E tem gatinho que vai gostar do araminho de pão, tem gatinho que vai gostar do brinquedo que tem o petisco dentro, tem aquele que vai gostar do brinquedo eletrônico, tem umas baratinhas que você liga e ela sai andando sozinha, tem gatinho que ama isso, tem gatinho que não gosta. Mas eu nunca encontrei, assim, com tantas opções que a gente tem para oferecer, eu nunca encontrei um que não gostasse de nada. E mesmo gatinhos com 20 anos, 19, 20 anos. Então a dica Isso é é não importante dizer. desistir de procurar, Não oferecer desistir. variedades. E isso vale para o sachê também, sabia? É importante a gente oferecer sachês diferentes. A gente tem as marcas mais baratinhas e tem as mais caras. Que a gente possa oferecer uma variedade dessas marcas. E mesmo que ele lamba só o caldinho, já é alguma coisa. Porque o mais interessante mesmo para ele, para a ingestão, para aumentar a ingestão de água, é aquele caldinho. Então, Sim, às vezes, a pessoa acha que está desperdiçando, né? Ah, estou desperdiçando, ele está lambendo só o caldinho. E aquilo já é ótimo para ele. Então, é importante a gente ter essa visão de que é normal também ele se interessar só pelo caldinho. E tem outras possibilidades que a gente pode oferecer, como comida úmida, como frango cozido, sem sal, tem outras opções de carne. Lógico que você tem que fazer todo o procedimento de segurança, congelar. Se for oferecer cru, tem que ser congelado antes. Então, assim, tem opções. Sobre a comida úmida especificamente, converse com o veterinário para ele te dar essas outras opções. Mas é importante fazer esses testes para estimular, porque é algo que vai prevenir uma série de doenças no futuro. E a brincadeira também, ela previne uma série de questões umas questões comportamentais que podem aparecer no futuro. legal, perfeito. Ótimo, essa sua dica vai servir até para mim, porque realmente às vezes é muito complicado, até voltando um pouquinho mais ali acima. A Patrícia fez um comentário falando: parabéns por dizer isso. Infelizmente, sou muito criticada ao dizer que a criação de gatos urbanos deve ser obrigatoriamente indoor. Desanimo muito. Onde mora o Butantã Capital é um gatil público. Ninguém parece dar a mínima para os seus próprios gatos. Realmente isso aí é bem triste. E a gente vê Isso é isso. uma realidade no Brasil inteiro, né? Em todas as cidades a gente observa essa quantidade de animais que têm acesso à rua ou que são abandonados ou, né, que fogem, e acaba que as pessoas né, que até que gostam do seu bichinho, mas dando acesso a ele para a rua, é, não só esses perigos de fugir, ser atropelado, envenenado, ele também tem assim, tem perigos muito, muito, muito sérios de doenças. Então, tem doenças que são transmitidas de gato para gato em brigas, ou mesmo se ele tiver algum amiguinho, né, vamos colocar assim, na rua, mas que pode transmitir outras doenças também. Então, Seria, por exemplo, a da FIV e da FeLV, é isso? FIV e FeLV. Que a gente fala que a FIV é mais nas brigas e a FeLV é mais nos comportamentos afetuosos, né? De compartilhar utensílios e tal. Mas isso é só uma pincelada, assim. Sim, Realmente, o gatinho, ele tá protegido dentro de casa e a gente deve trazer esses elementos que são positivos, que ele encontraria lá fora,
para dentro da nossa casa. Até a gente pode passar para o próximo tópico, que é essa importância do ambiente para o gato, né? É fundamental que a gente ofereça, primeiro, essa segurança, né, dele não estar exposto a esses perigos, e que a gente ofereça também recursos adequados, né? Então, a gente vai falar do comedouro, né, dos locais que ele vai comer, os locais que ele vai beber água, locais que ele vai descansar, importantíssimo para o gato se sentir seguro nesses locais que ele vai descansar. Arranhadores, é importante para quem aí é gateiro de primeira viagem, a gente pensar que arranhador não é brinquedo. Ah, eu chego às vezes na casa das pessoas e falo assim, ele tem aquele brinquedo ali, eu olho, é um Verdade, arranhador. E verdade. o arranhador, ele é uma necessidade, arranhar é uma necessidade básica dos gatos, e eles vão arranhar mesmo se você não der um arranhador para ele. Então, assim, é melhor você dar um monte de arranhador para ele. É, inclusive, aqui vale também a questão do teste, porque há gatinhos que preferem arranhar na horizontal, outros na vertical. Esses que preferem na vertical, eles gostam de se esticar. Então, você não pode dar um arranhador desse tamanhozinho quando ele é filhote e deixar só isso. Você tem que ir crescendo com esse arranhador na medida que ele cresce, né? Isso tem outras preferências também por material. Então, tem gatinho que gosta de arranhar no papelão, tem gatinho que prefere o sisal ou o carpete, enfim, tem uma série de testes que a gente deve fazer, né? E se o seu não gostou, aí doa para outra pessoa que tem gato também. E com gato a gente tem muito o que fazer esses testes, especialmente no início, quando ele chegou na nossa casa há pouco tempo, para a gente ir descobrindo essas preferências. E essa preferência, E ela tende a mudar depois ou você percebe não, que fica no bichinho? ela, depois que você identifica essa preferência, normalmente ele vai manter. É realmente uma questão da personalidade daquele gatinho, é uma característica dele. Então ele vai manter. Nossa, que legal. É, isso é bem legal e é importante que nesse início a gente ofereça coisas variadas, inclusive a comida úmida, variada, a seca não, porque vai acabar dando diarreia, enfim, você dá uma só. Mas é importante a gente variar essas possibilidades para ele escolher. Isso é muito legal. E quando o gato ele tem uma escolha, ele sente que ele tem ali um controle sobre aquele ambiente. Por isso que é legal a gente colocar várias coisas de um recurso. Então, eu tenho um gatinho, colocar pelo menos dois pontos de alimentação para ele. Não só um. Água. O máximo que a gente conseguir de colocar de potes de água na nossa casa, porque a água é fácil, né? A gente coloca um potinho em qualquer cantinho ali, não tem muito trabalho. É importante colocar muitos potes de água pela casa e evitar colocar a água muito próxima da comida. Isso é uma explicação pela ancestralidade do gato mesmo, né? Ele rejeita a água que está muito perto da comida. Algumas hipóteses dizem que ele entende aquilo como uma água contaminada. E aí o que acontece? As pessoas falam, mas meu gatinho bebe, tá ali há muito tempo e ele bebe. Ele bebe porque é a opção que ele tem. Mas se ele tivesse outras, ele beberia muito mais. E Nossa, a que gente interessante. quer a gente quer que o gatinho beba muita água, porque gato bebe pouca água e tem muito problema renal. Então, é muito bom a gente colocar vários potinhos de água e também aqueles gatinhos que gostam da água corrente, a gente oferecer a fonte. Porque se a gente acostuma ele a beber na torneira, fica essa dependência de toda hora um humano ir lá abrir o fiozinho de água na torneira. Então é importante a gente oferecer a fonte e não ficar toda hora atendendo a esse chamado de abrir a torneira. Em alguns casos, você pode até colocar a fonte em cima da pia para que ele realmente beba aquela água e não fique dependente de alguém ir lá abrir. Porque imagina, mesmo que você contrate uma pet sitter que vá na sua casa quando você viajar, mas ele vai ficar muitas horas, talvez, sem beber água. Então é importante que ele se acostume a beber na fonte também, para que ele não fique com essa dependência. Então, Nesse caso, desculpa te cortar.
Nesse caso, eu cheguei a ler a respeito de alguns potes de ração que tem alguns potes específicos para gato, né? Que não pode ser o mesmo potinho que você compra para o cachorro, porque os bigodinhos dele acabam entrando em contato, isso é desconfortável. Isso procede mesmo. Realmente, Procede. Procede. Procede também, especialmente a questão do material. É, é muito comum um pote de plástico, né, na casa da gente. Isso é muito comum. Existem alguns gatos que, com o pote de plástico, por ele facilitar um pouco o acúmulo de bactérias, por mais que a gente lave tudo, o plástico ele facilita, né, o acúmulo de bactérias. O plástico comum, tem vários tipos de plástico. E aí tem alguns gatinhos que têm a tendência a desenvolver acne aqui no queixinho. Eles têm uma reação e fica com vários pontinhos pretos. Eu já acompanhei alguns gatinhos que desenvolveram essa acne. Isso é função do material do comedouro. É, e aí você pode usar, por exemplo, cerâmica, metal, vidro, né? Tem várias opções, você não precisa ficar preso ali só naquele pote de plástico comum. É importante que ele não fique encostando os bigodes, o nome dos bigodes é vibriça, né? sim. Desculpa, meu É, coisa voou aqui. Pode falar. É importante que o pote tenha uma boca larga o suficiente e não seja muito profundo, porque aí ele não vai ficar encostando os bigodes ali o tempo todo. E o pote de água seguiria essas mesmas regras, né? Que ele seja com a boca larga. Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho potes de água que seriam para cachorro. E meu gatinho ama, porque ele é largo e cabe bastante água. Ele, sim, ele bebe muita água. Só que tem uns gatinhos que contrariam tudo isso, né? Então eles vão querer beber água na caneca. Então, existe isso também. Por isso que eu acho importante oferecer várias opções em vários pontos da casa e você observar qual opção que seu gatinho está preferindo. E aí, aos poucos, você vai colocando mais daquele tipo, né? É bem interessante você dar essas escolhas para ele, porque aí, com o tempo você vai tornando a sua casa um lugar ideal para ele. Né? Legal. Então, essa coisa dos recursos, esses recursos básicos, é isso. Isso vale também para o banheiro, sabe? Para a caixinha de areia. Primeiro que é importante que a gente tenha uma caixa de areia num tamanho adequado. Não pode ser aquela caixinha que quando ele era filhote, ele cabia. Ele precisa conseguir dar a volta no corpinho dele, né, dentro dessa caixa. E ele precisa também ter uma quantidade de areia que ele consiga cavar e depois enterrar. Ah, meu gato não enterra e tal. Isso é uma outra questão, mas ele precisa ter aquela quantidade de areia suficiente para que ele possa expressar esse comportamento que seria o natural. E tem muita gente que tem essa dúvida, especialmente no início, quando é o primeiro gato e tudo, sobre o tipo de areia. O tipo de areia que quem estuda sobre o comportamento felino e sobre as características da espécie recomenda é a areia fina, porque aí não vai incomodar os coxins, né, que são os dedinhos aqui da patinha. É uma areia fina e que forme torrão. Porque aí você, quando ele vai lá e faz o xixi, você vai tirar aquele torrão, vai jogar fora, vai retirar as fezes, pelo menos uma vez por dia, pelo menos uma vez por dia. Se puder ser mais, melhor. Mas é importante que seja essa areia sem cheiro, fina e que forme torrão. Então, tem algumas opções aí no mercado que tem uma variedade de preços e de tipos, e tem opções que existem no mercado que algumas pessoas preferem, até pela questão do odor, muita gente relata essa questão do odor, mas que não opções tão boas para o gato. A gente tem que tomar cuidado com as opções que a gente faz, que são boas para a gente, mas não são tão boas para o gato. Então, Sim. alguns exemplos aí dessas que não são, em princípio, tão boas, são a sílica, o granulado de madeira e aquelas pedrinhas maiores. Então, essas elas não são tão boas. Por quê? A sílica até é fininha, mas ela não forma torrão e tem uma forma de limpar a sílica que você tira só as fezes. Então, imagina
a gente vai ao banheiro e tá sempre o nosso xixi ali. Sim, Para o gato, que tem um olfato super desenvolvido, não é legal. Então, a gente tem que sempre tentar olhar para o ambiente com um pouquinho mais do olhar do gato e um pouquinho menos do humano, porque ele está ali dentro da nossa casa, mas ele não segue as regras humanas, ele segue as regras felinas. Então, a gente tem que falar um pouquinho sobre essas regras felinas e ajudar ele a se adaptar a esse ambiente, né? Eu acho que isso é o mais importante. perfeito. Deixa eu só ler um comentário aqui do Henrique. Ele está perguntando assim: é possível domesticar o gato para que ele fique apenas em casa? PS, gato resgatado. Eu acho que o que ele quer dizer é que gatos que antes tinham o costume de dar os passeios e tudo mais. Inclusive, eu já vi casos assim, onde o gato ele pede para sair, então ele fica olhando para o portão ali, pedindo para sair, e aí a pessoa acaba ficando com dó e acaba abrindo. É possível fazer, lógico, eu acho que eu até já sei a resposta, mas eu acho que era legal se você conseguisse explicar um pouquinho e responder sobre a sua visão sobre isso. Então, em princípio é possível, desde que a gente tenha um planejamento, que a gente ofereça um ambiente realmente adequado, que além de todos esses recursos que a gente falou até agora, tem outros, né, outros recursos que a gente deve oferecer. Só que é preciso muito cuidado na avaliação de cada caso. Eu teria que conhecer esse gato, teria que saber um pouquinho da história dele, para ver o que é necessário fazer. Porque a gente tem um arsenal de coisas que a gente pode fazer, mas a gente não pode aplicar tudo ao mesmo tempo e de forma aleatória. A gente tem que ter um plano para facilitar essa adaptação num gato que vivia num ambiente externo para o ambiente indoor. Né? É preciso avaliar com mais cuidado o caso específico. Sim, o ideal seria fazer uma avaliação, uma consultoria aí para ver direitinho o caso, mas existe a possibilidade, né? Que eu acho que aí Existe. o pessoal fica mais receoso, às vezes até de adotar um gatinho da rua, tirar um gatinho da rua, porque existe aquele mito de que o gato de rua ele não consegue ficar em casa, ele pode ficar triste, pode ficar, enfim, depressivo. Então a grande pegada aí é que é possível fazer esse trabalho aí, lógico, com uma consultoria aí de alguém que vai saber o que usar naquele momento. Exato. Por que que a gente fala isso? Porque, assim, é muito comum a gente achar que gatificar uma casa, tem essa palavra, gatificar, gatificar, é colocar as prateleiras, o playground. Aqui na minha casa eu tenho as Sim, prateleiras, o playground, mas eu não tenho só isso, né? Isso é um recurso que a gente deve oferecer, é super importante. Tem alguns momentos que o meu gatinho fica horas dormindo lá na prateleira mais alta. Então, eu estou suprindo uma necessidade dele. Tem gatinhos que gostam mesmo da verticalização e de ficar no alto. O gatinho no alto é um gatinho tranquilo, porque ele está observando tudo ali e ele está com o controle do ambiente. Então, a gente deve oferecer esse tipo de recurso e ele é muito interessante em casos de adaptação, inclusive. Quando eu tenho um gatinho que vai vir para minha casa, ou até quando eu vou pegar outro gatinho, esse recurso de ter o ambiente vertical, ele ajuda muito nesse processo, porque eu estou atendendo ali várias necessidades do gato. Então, só que eu não posso fazer só isso e deixar que o gato se vire, né? Eu tenho que fazer essa distribuição de recursos, eu tenho que oferecer plantas, claro, que são seguras para eles, mas eles têm essa necessidade de ter um contato com plantinha, e muitas vezes isso é esquecido. Não só a graminha que eles gostam de comer, mas outras plantinhas, ervas que a gente conhece, manjericão, a própria erva do gato, catnip, mas em forma de planta. Tudo isso é um enriquecimento para aquele ambiente e que, junto com a verticalização, vai criar um sistema ali que vai ficar mais adequado para o gato expressar o comportamento dele. Porque, assim, se eu pegar todos os recursos desse gatinho e deixar sempre todos num cômodo só a vida inteira, ele não vai ter nenhum estímulo de patrulhar a casa. E o gato, ele faz isso, ele percorre o território dele, ele patrulha.
Então, eu tenho que distribuir melhor esses recursos para até estimular esse movimento dele, para ele não ficar sempre paradinho. Eu não posso deixar tudo concentrado num lugar só. Então, até essas prateleiras, o playground, às vezes a pessoa faz um quarto. E o gatinho, ele quer participar do movimento da família. Então, assim, essas prateleiras, elas têm que estar distribuídas também, onde a família convive. É muito comum a gente separar um pouco as coisas, né? Ah, não, no meu quarto não. E Sim, é justamente onde o gatinho quer mais ficar, porque tem a nossa companhia. Então é importante a gente pensar que tem que ter recursos para ele ali também. Isso ajuda muito em caso de adaptação. legal, ótimo, Lê. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta que fizeram aqui. A gente vai, é como se estivesse voltando um tópico, é sobre alimentação, que você estava falando sobre os potes e tudo mais. A Jéssica Cat está perguntando em relação à alimentação. O ideal é definir horários ou definir uma quantia diária, deixando disponível para ele ingerir o quanto no momento que ele quiser. A alimentação para gatos, eu não posso dizer que tem assim, um método que vai funcionar para todo mundo. O gato é um animal que come pequenas porções várias vezes ao dia. Isso sim, isso se aplica, né, a todos os gatinhos. Eles vão comer um pouquinho várias vezes ao dia. Então, se você for uma pessoa que fica mais em casa, você tem essa possibilidade de oferecer as porções divididas ao longo do dia. Inclusive, algumas dessas porções, elas podem ser oferecidas em brinquedos, comedouros lentos, atividades que vão fazer o gatinho batalhar ali um pouco pela comida dele, e ele vai se sentir super recompensado de ter feito um esforço e ter conseguido aquele alimento. Isso é muito legal. Só que se você ficar muitas horas do dia fora de casa, vai ficar um pouco mais restrito essa possibilidade de você oferecer várias porções. Então, você deve conversar sobre isso com o seu veterinário, sobre o melhor método de oferecer. Se você vai oferecer a hora que acorda, antes de sair para o trabalho, na hora que você chega do trabalho e antes de dormir, por exemplo, são quatro refeições. Mas é muito importante analisar isso com o veterinário, porque o gatinho não pode ficar com fome e também a gente tem visto muitos gatinhos ficando obesos. Muito por causa dessa comida à vontade, aquela Sim, quantidade de comida no pote. Então, assim, o principal é a gente ter essa consciência de que a alimentação ela deve ser discutida com o veterinário o mais cedo possível. Muitas vezes a pessoa faz essa decisão sozinha. Ela compra a ração ou pelo preço, é, ou porque era o que tinha mais fácil no momento. E é importante discutir isso com o veterinário para a gente prevenir esses problemas até de obesidade que são muito frequentes e eu tenho visto bastante. na verdade eu vejo muito também. E eu acho que, de qualquer modo, é lógico que o veterinário vai, igual você falou, ele vai definir o que é melhor na rotina da pessoa, se é definir as porções ou colocar e deixar, mas de qualquer forma, ele vai definir uma quantidade que esse gatinho. Tô falando tanto cão, porque eu tive uma live agora às 2 horas sobre comportamento canino. E aí fica na cabeça, né? Para definir o quanto esse gatinho vai poder ingerir por dia, certo? Então, independente de ser a refeição livre demanda, digamos assim, vai ser a mesma quantidade que ele comeria se fosse dividido em Exato, porções, né? exatamente. Isso é muito importante. Não tem esse exagero, mesmo que ele não coma 100% ali tudo, mas que tenha esse controle, né, do tanto que ele está comendo. Isso é muito importante. Porque a gente vê o pessoal, acabou, aí enche, acabou, enche, acabou, Completa, enche. completa, completa. Isso, é. E aí também cria essa coisa do gatinho, sempre que ele mia, ele ganha o alimento. Aí o gatinho, ele tá realmente adestrando a pessoa, e aí a pessoa vai lá sempre completar. Então, é outra coisa que a gente deve evitar em relação à alimentação, né? A gente tem que ter um pouquinho de disciplina em relação a isso. E isso Perfeito. é interessante, essa coisa do miar e conseguir as coisas, é legal até para a gente falar das interações que os gatos têm com os humanos. É, isso faz parte desse bom ambiente para o gato, essa interação com o humano. Por que eu estou dizendo isso?
exatamente porque a gente às vezes compara muito com o cachorro, e tem gente que está começando a ter gato agora, né? Tem gente que tem gato desde criança, a família sempre teve gato. E tem gente que está começando agora. Então, assim, às vezes os gatos são acusados de ser antissociais, né? Aquela coisa da independência. E às vezes é porque a gente não está sabendo interagir com eles. Isso é muito importante a gente falar. Às vezes o gatinho está dormindo e a gente acha super fofo. Na quarentena, muita gente tinha um home office, vendo o gatinho dormir, vai lá e acorda o gatinho. E assim, o gatinho que está dormindo, ele deve ser deixado quietinho. A gente não deve acordá-lo, por mais fofo que ele seja, por mais difícil que seja resistir. A gente tem que deixar o gatinho dormir. O sono é muito importante para eles. Eles realmente dormem até 16 horas por dia. Então, isso é uma questão importante. A outra questão é que a gente tem esse lado aí, tanto homens quanto mulheres, não importa. A gente tem um lado Felícia, a gente quer apertar os bichinhos fofinhos, os gatos e os cachorros. Tanto para os dois é complicado. Às vezes a pessoa quer abraçar o cachorro e tal, isso não é legal. Para o gato também não é legal e menos ainda. O gato não está habituado com esse tipo de interação com o humano. Então, apertar muito o gato, colocar-se muito perto do rosto, tudo isso é incômodo para eles. Colo, ficar restrito, contido, isso não é uma interação que o gato goste. Tem gatos que toleram bem. E tem gatos que são mais carinhosos e tem gatos que são menos carinhosos nesse sentido do grude. Não é que ele não goste da pessoa, ele só não é tão grudado. Isso a gente Sim. tem que respeitar. E a gente não pode também fazer interações com o gato que sejam no susto. Tipo, ele não tá vendo que você tá chegando e você vai lá e dá um susto nele. Eu vejo isso acontecer muito. Isso causa um estresse tremendo no gato e que pode até converter em doenças. Então é importante a gente cuidar dessa interação com o gato e a gente respeitar as características dele. Então, assim, o gato ele vai gostar mais do carinho aqui nas bochechas, no queixo, na cabeça, ao longo da coluna. São os lugares que ele gosta. Ah, mas o meu gatinho, quando eu chego em casa, ele deita de barriga para cima. Isso quer dizer que ele está super à vontade com você. Ele não viraria essa barriguinha para cima se ele não tivesse à vontade. Mas não quer dizer necessariamente que é para você pôr a mão naquela barriguinha, porque eles não gostam. A maioria não gosta. Existem exceções, é claro, mas a maioria não gosta. Então é importante a gente falar isso e falar um pouquinho de linguagem corporal, né? Que Sim. a gente estava conversando mais cedo, que é assim, é fundamental que as pessoas entendam melhor a linguagem dos gatos. Que eu falei assim, a gente precisa falar um pouco melhor o gatesco. Então, assim, antes de dar aquela mordida ou aquela arranhada doída na gente, ele provavelmente já manifestou vários sinais de que é, ele não tá confortável ali naquela interação. Então, assim, um sinal muito comum é que ele começa a bater o rabinho de uma forma mais impaciente. Isso é um sinal. Outro sinal é que ele vira o rostinho na direção que ele não te vê, que ele não te olha. Então, se ele vira o rostinho, também é um sinal de que você deve parar. Ou ele põe uma patinha para afastar você, aí tem gente que vai e aperta mais. Então, É. assim, não tem muito essa coisa, assim como com os cachorros, não tem muito essa coisa, ele mordeu do nada, ele me arranhou do nada. Então, assim, existem esses sinais, as orelhinhas são sinais muito importantes da interação que a gente está fazendo com os gatos. Então, se ele está com a orelhinha para frente normal, para frente, relaxada, ok, ele está gostando. Se ele começa a colocar a orelhinha mais para trás, é porque ele está ficando incomodado. Então, é importante a gente observar esses sinais que são sutis. Quando a gente não entende bem, são mais difíceis de perceber, mas é um exercício que a gente deve fazer diariamente para entender melhor essa linguagem. No meu Instagram, eu tenho algumas imagens que são figurinhas, né, com cada tipo de sentimento que o gato está. Quem quiser pode me mandar uma mensagem que eu envio, eu fiz a tradução dessa imagem, então eu posso enviar para quem Se você conseguir quiser. me mandar depois, aí eu posto também. Ótimo, aí eu te mando e aí você posta para todo mundo, que eu acho que quanto mais conhecimento tiver sobre essa linguagem, melhor,
e vamos evitar acidentes, né? Inclusive com crianças, idosos, é importante a gente ter essa prevenção. Sim, ó, a Galvão Sheila falou: minha gatinha menor às vezes me vê e se joga de barriga para cima no chão. Achava que era para fazer carinho. Que o pessoal acha muito, faz muito essa analogia com cães, né? Quando o cachorro vira de Sim, barriga, ele quer um carinho ali naquela região. no caso dos gatos, nem, na maioria das vezes não é, ele não quer. Ele está só manifestando que, olha, cara, eu te adoro, você é muito legal e eu me sinto muito seguro com você. Mas Mas o não toque, carinho Raquel. Não toque. é, não pode tocar. Sim. Até tem uma campanha muito legal em relação a isso, que é de São Paulo. É, é um centro formado por veterinárias comportamentalistas, e elas têm a campanha Gatos Também Dizem Não, que é um pouco esse abuso que a gente faz com eles de apertar muito. Sim. E aí tem toda essa campanha de você respeitar os gatos, porque os gatos também têm a forma dele de dizer não, e a gente tem que respeitar isso. Então é bem legal a gente conhecer esses sinais. Perfeito, ótimo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a adaptação de gatos e cachorros, é isso? Isso, adaptação de gatos, gatos e gatos cachorros. Vamos pegar um pouquinho aí, porque Juntos, né? sempre aparece aí essa pergunta, né? Como eu faço, eu tenho um gatinho, como eu faço adaptação de outro gatinho? Eu não, isso daria, assim, um monte de lives, com muitas horas de explicação da adaptação entre gatos e gatos. Não existe uma fórmula que a gente possa seguir e que vai se aplicar a todos os casos, né? Porque sempre aparecem essas perguntas. Ah, eu já tentei adaptação, não consegui e tal. E é importante que isso seja avaliado. Que a pessoa que vai introduzir um novo gato numa casa que já tem gatos ou que já tem cachorros, que ela procure a orientação antes, porque planejamento é tudo. A gente pode dizer que, pelo menos assim, é, de uma forma bem genérica, na adaptação entre gatos, eu tenho um gato, eu vou colocar outro gato, a gente tem pelo menos 3 etapas. Uma primeira etapa, eles ficam realmente isolados, totalmente, né, com porta fechada, com outros recursos ali que a gente usa de troca de cheiros, exercícios de associação positiva. Tem uma outra etapa que eles só se veem, mas eles não têm um contato direto, e esses exercícios continuam. A gente pode utilizar, se necessário, feromônios. E uma última etapa em que eles teriam um contato supervisionado e por curtos períodos. Então, assim, de uma forma muito genérica, é isso. Mas eu não posso dizer quanto tempo leva esse processo, porque vai depender da personalidade dos gatos, da idade, do ambiente que eles vivem, da história deles, se eles já tiveram contato com outros gatos ou não. Então, assim, são muitas variáveis. Eu conheço processos que duraram até 2 anos, então eu não posso dizer assim, olha, em um mês seus gatos estão juntos, está tudo bem, tudo certo. Eu não posso falar isso, né? Então, assim, cada caso é um caso. No caso do gato e do cachorro, Só um pouquinho, é, Rê. O Thiago sim, perguntou assim, se mesmo filhote, o processo é exatamente o mesmo. se forem 2 filhotes, Eu qual que é? acredito que seja um filhote novo no território, né? Onde já tem um gato adulto. É, é, é o mesmo processo. Em geral, na média, um filhote é aceito mais facilmente. Mas eu acabei de acompanhar há pouco tempo um caso em que não aconteceu isso. Apesar de ser uma filhotinha pequenininha, demorou o mesmo tanto que demoraria com um gato adulto. Então, não dá para a gente cravar aí uma regra. Mas, assim, os filhotes têm uma tendência de ser aceitos um pouco mais facilmente, sim. A experiência, os estudos dizem isso. Perfeito, ótimo. Pode seguir para o próximo. Eu vivo te cortando aqui. Não, Desculpa. mas é isso mesmo. Então, quando a gente fala da adaptação entre gatos e cachorros, são espécies totalmente diferentes, e aí isso é ótimo por um lado, e por outro lado a gente tem que tomar outros cuidados. Geralmente, a adaptação entre gatos e cachorros ela é mais rápida do que entre gatos e gatos, porque a disputa territorial ela não é tão pronunciada quando você tem um gato e um cachorro.
O gato, ele não enxerga necessariamente aquele cachorro da mesma forma que ele enxergaria o gato que vem ali disputar um território com ele. Então, ela é geralmente um pouco mais rápida. A gente tem que tomar cuidado, né? Como você também trabalha com isso, com a segurança, né? Especialmente, de fazer essas apresentações de forma gradual, sempre com as associações positivas, né? E no caso de adaptação do gato com o cachorro, tem uma questão muito importante da gente evitar perseguições. Então, uma coisa que ajuda muito para evitar essas perseguições é que a gente tenha um ambiente preparado para o sucesso. O ambiente preparado para o sucesso além de você ter ali um portãozinho, de o cachorro nos primeiros contatos, ele inclusive estar na guia, isso vai depender de cada processo, mas que você tenha as prateleiras, que você tenha móveis para onde o gato possa subir, que você tenha realmente rotas de fuga em que o gato se sinta seguro, né? Que ele não se sinta ali uma presa. Porque o gato, ele tem essa questão que ele é predador, mas ele é presa. Então, Sim. quando é uma relação com o cachorro, ele acaba ficando um pouco nessa situação de presa, e isso é uma fonte de estresse para ele. Então, assim, a grande questão aí é que a gente tem que trabalhar bastante essa segurança, além da associação positiva, é claro, né? Então, eu Eu acho que costumo muito falar que pro cão, lógico que aquilo que você falou depende de cada caso, que a gente precisa necessariamente avaliar, mas eu costumo falar que num treinamento de socialização interespécie, pro cão, o treinamento é de autocontrole. Então, você precisa trabalhar muito bem esse autocontrole, essa questão da agressividade predatória e todo o resto. E trabalhar a questão da segurança do gato, porque acaba sendo uma bola de neve, né? Porque se o gato fica inseguro, ele vai fugir. E se ele foge, o cachorro vai querer perseguir. Mas também, se o cachorro for muito agressivo para cima do gato, ele vai fugir. Então, acaba que o resultado ele depende muito um do outro, né? Mas perfeito, perfeito tudo isso que você é, e concorda. é isso, assim, quando a gente fala do autocontrole, o que isso quer dizer? Que o ideal é você treinar esse cachorro antes. Por isso Sim, que eu falo muito do planejamento, né? Ah, eu quero adotar um gatinho. Então, que tipo de treinamento, que tipo de preparação que eu posso fazer com o ambiente e com o meu cachorro para que isso seja mais tranquilo? Então, assim, por isso que eu falo sempre desse planejamento e esses exercícios que a gente pode fazer antes, né, para facilitar o processo. a gente vê muito também, por exemplo, o cachorro que convive com gato tranquilamente, mas gatos de rua, por exemplo, ele tende a correr atrás, ele tende a ir para cima. Então a gente percebe que existe essa diferenciação, né? Então a questão do Sim, ambiente, do preparo, da associação é algo realmente muito importante nesse processo. com certeza. Perfeito. Vamos seguir para o próximo, que é o mito do gato não adestrável. Exatamente. É E esse é o que muito, eu muito, adoro, muito, é o que eu estava muito, esperando muito ansiosa por esse legal. tópico. Muito legal falar sobre isso. Por quê? Os gatos, eles podem se beneficiar muito de treinos, de várias formas e de formas que eu acho que o dono de gato de primeira viagem, e mesmo quem já tem gato aí há muito tempo, não imagina. Então, assim, primeiro que os princípios, os fundamentos de um treino com um gato são os mesmos, eles não vão mudar. Então, eu tenho ali o reforço positivo, eu tenho condicionamento, eu tenho dessensibilização, contra-condicionamento. Então, assim, essas coisas, esses princípios mais básicos, eles são os mesmos. O que vai mudar no treinamento de um gato em relação ao cachorro é que a gente vai ter que fazer um pouco desses testes até em relação à motivação do gato. Isso, inclusive, varia de acordo com cada gatinho. Tem gatinho que ele vai se sentir super motivado se você fizer um elogio para ele e nem vai ligar tanto para a comida. E tem outros gatinhos que vão ficar louquinhos com o petisco. Então, assim, a gente tem que estudar bem essa motivação do gatinho para ter um treino que seja prazeroso para ele. E as sessões, no caso dos cachorros, a gente já tem sessões curtas. Para os gatinhos, elas são super curtas. É questão de minutos. Sim. Então, uma sessão, às vezes, longa de treinamento para um gato são 5 minutos. Ele tem um foco ali bem direcionado. Então, assim, chega um momento em que ele perde o interesse. E tudo bem.
A gente faz as sessões curtas, termina sempre de forma positiva e depois retorna. E assim, há aquela parte ali de ensinar truques, ensinar o high five, ensinar o gatinho a subir em determinados lugares, pular alguns obstáculos, tudo isso a gente pode fazer. E tudo isso desenvolve habilidades cognitivas e isso traz bem-estar para o gatinho porque ele está aprendendo coisas novas. E eles são Ajuda no super vínculo inteligentes. também, né, com o tutor, porque o No tutor desenvolve vínculo, uma atividade, né? no vínculo e na comunicação, porque eles estão fazendo uma atividade divertida, eles estão alcançando alguma coisa, né? Então, assim, ajuda muito nesse vínculo e na comunicação também, porque é um momento que você vai estar 100% focado no gatinho. Então, assim, o treino, ele tem esse benefício que ele tem para vários animais, né? Assim, isso não é uma exclusividade dos gatos. Só que a gente tem que pensar no treinamento como uma forma de prevenir alguns problemas que são muito comuns, do tipo, eu não consigo cortar a unha do meu gato, eu não consigo levar meu gato no veterinário, eu não consigo escovar o meu gato, eu não consigo manipular o meu gato para dar uma medicação. Então, assim, isso é muito sério, porque algumas pessoas deixam de fazer essas coisas porque o gato não foi habituado com esses estímulos. Então, Sim, assim, o treino que a gente faz, ele pode começar até com um gato mais velho, mas de preferência que a gente faça isso com ele desde filhote, né? E que ele possa ser habituado a esses estímulos de forma bem gradual, bem pouquinho de cada vez, mas que no futuro seja super tranquilo cortar as unhas do meu gato, por exemplo. No caso do meu gato, eu não tenho nenhuma dificuldade para cortar as unhas dele ou para dar medicação. Ele nem diferencia muito o que é medicação e o que é petisco. Então, assim, ele aceita super bem, porque eu fiz esse treinamento e eu fiz esse treinamento muito gradualmente. Como que as pessoas podem fazer isso? Com orientação. Eu recomendo que a pessoa tenha uma orientação e que não só fique vendo os vídeos por conta própria e comece a fazer, porque isso pode gerar até uma frustração se não for bem feito. Então, eu sim. acho legal que as pessoas tenham essa orientação, mas o treinamento para o gato, ele é super benéfico e gato é treinável, sim. Ele aprende coisas, sim, e ele se beneficia desse aprendizado. Ótimo. E você dá, no caso, você dá consultoria online, né? Como que você está fazendo aí nessa pandemia? Sim, dou consultoria online, é, sempre estou atendendo, mesmo para pessoas de outros lugares, eu sou de Belo Horizonte, né? E agora na pandemia, mais ainda, a gente está fazendo atendimento online, né? Então, está aí disponível para quem quiser saber mais e quiser me procurar. Ótimo, perfeito. A gente terminou os tópicos. Tem alguma coisa mais que você queria acrescentar? Dos tópicos, a gente terminou assim, olha, conseguimos aí na pinta. E foi cravado, porque falta 1 minuto, a gente Nó, já está na contagem regressiva ali. maravilhoso. Bom, queria te agradecer por você ter aceitado vir aqui conversar um pouquinho sobre o comportamento de gatos. Foi muito esclarecedor, eu aprendi bastante, agradeço muito, acredito que o pessoal também aprendeu. Muita gente falou que não ia conseguir estar aqui, mas pediram para eu salvar a live. Então, com certeza vai trazer bastante benefício para todo mundo. Então, agradeço muito. Obrigada. E aí, se você Eu puder que fazer agradeço. um Ótima fechamento com a galera. oportunidade. Adorei essa oportunidade de falar com, né, um público que primariamente tem a referência do cachorro. Isso é muito legal, porque a gente tem cada vez mais casas com gato e cachorro. E quem tiver dúvida pode me procurar. E, assim, tenham os bichinhos, mas ofereçam os recursos necessários para eles e os estímulos também necessários. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Lê. Beijo. Obrigada. Foi Tchau. um prazer. Tchau. O prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau.